quais são as próximas tendências do mercado imobiliário, levando em consideração os profissionais, as empresas e o comportamento do próprio segmento. Marcelo Dadian é o nosso convidado de hoje. Ele é VP de Novos Negócios e Incorporadoras do Grupo OLX e vai nos apresentar uma análise desse setor. Ative o sininho para as notificações, se inscreva no nosso canal e se prepare para conhecer e investir no mercado imobiliário. Grande Dadian, meu irmão, que satisfação. Muito obrigado por sua presença aqui no Selfie com o Mercado. É uma grande honra ouvir os seus conhecimentos e compartilhar também com a nossa audiência. Olha só, cada vez mais subindo o nível desse programa, né? Marcelo Dadian, eu recebi, antes de passar a palavra para você, recebi o seu currículo. Olha só a importância desse convidado. Ele é VP de Novos Negócios e Incorporadoras do Grupo OLX, formado em Engenharia Civil, olha que interessante, pela Escola de Engenharia de Mauá, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Stanford. 25 anos de mercado imobiliário, parabéns! Atuou como diretor de incorporação e diretor de marketing na Rossi, 15 anos como sócio da Sua House, empresa de CRM adquirida pelo portal Viva Real e diretor de imóveis na OLX Brasil, VP de incorporação do Secov São Paulo. Esse homem não para, né? Meu Deus. Da VP, né? E também da VP da Meet Hub, é isso? Hub de inovação focado no mercado imobiliário. Faltou uma coisa aqui, porque ele fica pedindo a produção para mandar o currículo, faltou que ele tem um gosto musical refinado, que eu sei disso, tá? E gente boa. Grande Marcelo, muito obrigado pela presença. Capanema, obrigado pelo convite. A gente com esse entusiasmo todo, né? Você que está ouvindo a gente aqui, é uma alegria estar aqui com o Capanema, porque já faz o dia melhor, né? Só a abertura já tá bom, né? Podemos encerrar? Só a abertura já é uma aula, assim, né? Como que a gente precisa fazer para vender, né? É isso, primeiro é ter esse entusiasmo, esse sangue no olho, essa vontade, né? Então, obrigado. Obrigado aí a leitura do meu currículo, né? Muito obrigado por sua presença, sua participação. Olha só, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Eu estava conversando com o Dadian sobre uma análise, né? Um parâmetro geral sobre o mercado, o comportamento do nosso mercado. Mas a gente podia, Dadian, passar assim, pelos profissionais do mercado imobiliário, né? Corretores, gerentes também, diretores, área de venda, locação, um olhar sobre esse pilar, tá? As imobiliárias, também o seu conhecimento ao longo dessa carreira, o que você vê também como tendência, o que deu certo, e também o próprio mercado. Podemos ir nessa linha? Vamos nessa. Então vamos lá. Tem um ponto, a gente não pode esquecer, num passado recente, que é a pandemia. Eu acho que a pandemia é um momento divisor, porque imagina você, Capanema, todos nós aqui profissionais da área imobiliária, imagina que todas as pessoas do mundo, ninguém sem exceção, nós, você, aqui a produção, pensaram na relação com morar. Pensaram, pô, tô aqui em casa, é alugado, é comprado, quero reformar, quero morar melhor. Então, aí eu fico olhando e falo assim, pô, gente, olha que oportunidade que surgiu. E tá aí até hoje, porque isso não se perdeu, né? Então, imagina você como corretora imobiliária, incorporadora, pensa assim, tá todo mundo pensando na moradia, em todas as faixas. Econômico, segmento convencional, alto luxo, luxo. Isso provocou uma mudança de comportamento enorme, porque às vezes você não está, quero mudar, é um desejo que estava meio dentro de cada um, mas aí todo mundo se expôs a isso. Então era assim, corretor de imóvel que está nos ouvindo, você chegar para qualquer pessoa, fala, você quer mudar de casa? A resposta é quero. Mesmo se o cara mora bem ou mora mal, né? Você quer reformar sua casa? Quero. Você quer trocar os móveis da sua casa? Quero, porque tem toda a cadeia, né? Tem todo o ecossistema do morar, né? Tem aquela vontade de evolução também, né? De vontade mudança, de evolução. Né? Você quer se dedicar mais tempo a você, aos seus hobbies? Talvez você precise de um espaço. Né? Cada um respondeu de formas diferentes, né? Você quer ter você pode ter uma casa uma segunda moradia, uma casa de lazer, de praia ou de campo.
Então, a partir desse momento que essa semente foi plantada, e eu acho que ela continua germinando em todo mundo, é uma mudança muito grande, né? E quem capturou tem uma palavra chama Zeitgeist, que é o espírito do momento, né? Quem capturou isso, com certeza está colhendo os frutos. Mas precisa se preparar, né? Uhum. Porque do mesmo jeito que veio vamos dizer, essa vontade enorme das pessoas quererem mudar, também talvez a tecnologia aí, a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sim, sim. A tecnologia veio ajudar a tomar essa decisão e muitas vezes a gente percebe que o mercado está caminhando, mas eu diria a passos lentos, né? Acho que tem um exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que ele é relevante. E imagina você quer alugar um imóvel, a gente está aqui em BH, quero alugar um imóvel aqui na Savassi, um apartamento, 2 quartos. Vou ligar para uma imobiliária, vou pedir as ofertas, e essas ofertas, sei lá, eu vendo 5 ofertas, 8 ofertas, e a minha pergunta seguinte é, me mande os vídeos. E a resposta provavelmente da imobiliária é assim, eu não tenho os vídeos. E aí já cria uma primeira trava, né? Porque a tecnologia serve para ajudar. Sim, sim. Porque se eu recebo 6 vídeos, ou ver os vídeos, hoje o mundo é vídeo, né? Estamos aqui gravando, é TikTok, é Instagram. Eu vou selecionar 2 e vou visitar os 2 que mais me interessam, né? Ou por faixa de preço. Então essa coisa da informação, eu diria a democratização da informação, para mim acho que é o fator mais importante que teve no mercado imobiliário nos últimos anos. Dadian, você tocou num ponto muito importante. Você falou da questão das práticas, né? Dessa mudança das novas práticas, a questão do vídeo, a questão da evolução. Vamos dizer que esse momento, então, do mercado, ele está pedindo isso. Então, tem vários ciclos, né? Quantos por cento dos nossos anúncios lá nos portais, eu estou falando LX, Zap, Viva Real, você acha que tem vídeo de mercado secundário? Menos de 30%? Menos de 5%. 5 a 6%. Sério? Então, assim, você percebe que tem um descompasso? Sim. Com a necessidade do cliente e o que é oferecido. Porque outra coisa que mudou bastante é que você não está... o consumidor, aí olhando para o consumidor, é importante a imobiliária também ter essa noção, é que hoje você não é comparado a imobiliária A com a imobiliária B. Hoje o serviço que a imobiliária presta está comparado com o serviço do iFood, do Uber, sei lá, outros serviços que tem menos fricção, que a informação vem mais rápido, que a informação vem mais correta, né? Então, eu acho que essa é uma grande mudança. E essa mudança é uma mudança nesse cenário, né? Que foi, você citou a questão da pandemia, você citou a questão da necessidade do cliente, que tudo isso que a gente está conversando, aplicando e desenvolvendo, se o cliente também não perceber, não adianta nada, né, Dadian? Porque senão você tem a melhor solução, as melhores tecnologias e você não chega, não conecta. E é uma questão também de ciclo. Eu queria te perguntar uma coisa sobre esse ciclo. Nós estamos vivendo vários ciclos, né? De repente é uma moda esse tipo de comportamento. Digamos uma moda, uma tendência, né? Vez ou outra a gente escuta assim, alguém falando, eu ou a nossa empresa vamos mudar o mercado imobiliário, né? Faz aquele barulho, passa algum tempo e de repente você não ouve falar nada, desaparece. E dentro dessas tecnologias, dessas tendências todas que você citou e apontou, o que permanece no corretor de imóveis? Porque a gente vai sempre vivendo outras coisas. O que você acha essencial nos profissionais? Você falou a questão do vídeo. A questão do vídeo é esse momento. Mas o que passa desse momento? O que permanece ao longo desse tempo que você viu? O que é essencial para se ter antes desse novo patamar? O sangue no olho para vender. Muita gente pergunta, sempre é super comum, não, mas a tecnologia vai acabar com o trabalho do corretor? E a minha resposta é sempre a mesma, não, nunca, né? Só que o trabalho do corretor tem que mudar. Não dá, Capanema, a gente frequenta todo lugar que a gente vai que não é de mercado imobiliário, todo mundo pergunta, pô, tá bom para comprar, tá bom para vender? Não é assim com você? Exatamente. Qual festa então, festa assim, só que o que acontece? É uma coisa muito louca isso. Você vai lá numa festa, tô eu, você, um monte de desconhecido, um cardiologista e um oftalmologista. Os caras chegam para nós, 2, e perguntam se tá na hora de comprar ou vender. Mas não vai chegar pro cardiologista para falar, dá para ver se meu coração tá batendo. Pois é, ué. É isso. Eu lembro até... Nem pro dentista, dá para você olhar aqui se eu tenho uma cárie? Tem uma piada que é o seguinte, você me lembrou isso, não é uma piada, é um comentário, tem um palhaço na própria festa e um general. Geralmente você vira pro palhaço e fala assim, conta uma piada. E o general dá um tiro de canhão, não dá, né, gente? No meio da festa atrapalha. Tem isso mesmo, mas por que essa necessidade, assim,
Desse interesse, melhor dizendo. Eu acho assim, primeiro voltando até a primeira parte da pergunta, né? Todo mundo quer saber se quer comprar, quer para investir, enfim, as ondas que vão e voltam, né? As ondas dos estúdios agora em São Paulo e outras coisas que estão, Sim, enfim, sim. acontecendo. Então, só que ele não tem essa informação, ele não tem o consultor, o corretor da família, como tem o médico, né? Porque se ele tivesse um corretor que ele confiasse, ele não ia perguntar para mim ou para você em qualquer lugar, ou para 10 pessoas, se é para hora de comprar ou vender. Então, acho que assim, essa é uma mudança do trabalho do corretor. O corretor procurar ser o consultor, o médico da família, o curador, porque o cara vai buscar informação, né? O cliente busca informação em todo quanto é lugar. Quem tem que separar o que é verdade do que é fake é o corretor. Ele tem que saber isso. E como se destacar no meio de uma concorrência tão acirrada, tanto na parte online quanto na parte offline? Porque você falou do corretor da família, não corretor, um consultor de verdade mesmo, né? Aquele publicado nas redes sociais ou no cartãozinho, né? Aquele que realmente está ali a serviço com qualidade. Como que se destacar no meio de tanto? É muita informação, Dadian. A escolha ficou difícil, não? Ficou. Mas aí tem a oportunidade também. Que a oportunidade, que eu sempre falo do corretor especialista. Né? Você ser relevante no grupo que você quer se destacar. E pode ser um grupo pequeno. Né? Antes eu falasse, não, o corretor de imóveis aqui da Pampulha, vai? Sim. Aqui da Pampulha. Pô, o cara tem que saber todos os imóveis que tem na Pampulha, todas as ofertas, preço para lá e para cá, como financia, o que, enfim. Tem que saber isso. Só agora tem um passo além. Porque se ele for entre aspas, um influencer da Pampulha, divulgando a Pampulha. Pô, eu faço ginástica na Pampulha, eu frequento os restaurantes, as pessoas me conhecem, eu gero relacionamentos lá dentro, fica mais simples. Você não vai conseguir fazer esse trabalho numa cidade inteira. Né? Isso dá certo, viu, Capanema? Porque eu tenho visto grupos de corretores, tem uma amiga minha corretora que o grupo dela de sucesso, e é uma ótima vendedora, excelente vendedora, na turma de beach tênis do clube. Um nicho. Um nicho. Então, para esse grupo, que é um grupo relevante, importante, ela é a corretora do grupo. Então, tudo que gira em torno de mercado imobiliário passa por ela. Você falou você tocou num ponto importante, você falou de nicho. Aí vai a pergunta, porque aqui, Dadian, cadê a câmera do Espaço Gourmet? Aqui a gente já está literalmente num condomínio. Nós vamos falar sobre olho no olho, a vida como ela é. Eu queria tocar nesse assunto, ver a sua opinião sobre nicho. Muito se fala nisso, e eu concordo com você, sobre a questão do conhecimento amplo, né, fora da caixa, né, piso, parede e teto. Imóvel é isso, né, Dadian? Piso, parede e teto. Tem certas aberturas que convencionaram chamar de portas e janelas. A gente não vende essa estrutura, vende todo um entorno, isso é óbvio. Mas o pessoal tem falado muito do nicho. Concordo, mas eu queria ver a sua opinião. Isso não é um pouco assim, eu estou indo na onda, não nichar. Será que a empresa ou o profissional tem condição mesmo? E uma outra parte dessa pergunta. Será que a imobiliária se sustenta com nicho? Então eu vou vender as casas comerciais lá em São Paulo, nos Estados Unidos. Será que eu tenho volume para nichar? Falar, só trabalho com isso. Isso paga a conta? Não tem que fazer uma análise mais complexa disso, não? Antes de enveredar para um nicho tão restrito? É que assim, vamos lá, o nicho ele pode ser o beach tênis do clube, pode ser um bairro, pode ser 2 bairros. Eu acho que responde isso, na minha opinião, qual o tamanho que você consegue controlar a sua carteira. Boa. Porque o grande problema é, sim, você fala assim, mas poucas imobiliárias ou corretores têm vídeos das suas carteiras, dos seus imóveis. Mas quantas conhecem exatamente a sua carteira no detalhe? Visitou o imóvel, sabe se o imóvel está em oferta, sabe se o preço está correto. Né? Porque, na verdade, assim, você está captando imóvel, está colocando imóvel na carteira, mas você não conhece o imóvel. Então, para mim, assim, tem uma frase que eu adoro e que eu uso para minha equipe, para todo mundo, é para vender para você estar vendendo. Né? Então, como é que você vai vender um produto que você não conhece? Então, voltando ao assunto do nicho, assim, se eu tenho condição de trabalhar 50 imóveis, tudo bem. Se eu tenho condição de trabalhar 500 imóveis com qualidade, com informação correta, sabendo onde é o imóvel, pelo menos. Né? Porque tem aquela coisa de a visita do corretor. Eu mesmo, eu conheço bem, vivi muita área de imobiliárias, de house, né? Sim. Às vezes você marca a visita, o corretor nem sobe com você porque não conhece, quer ficar captando com o zelador.
Ah, sobe lá que eu já venho. Né? Gente, mudou, né? Aí não gera conexão, né? Então, assim, então voltando à pergunta do nicho, eu acho que o nicho ele pode ser tão grande quanto você consegue controlar a carteira. Maravilha. Você falou de conhecimento. Você falou assim, o corretor vai fazer uma visita, ou profissional, não só o corretor, né? Eu pegar todos os elementos. O profissional vai fazer uma visita e não tem Corretor ou conhecimento. corretora, né? Desculpa aí as corretoras. Sim, sim. São a maioria hoje. E um grande abraço também para a nossa audiência que acompanha o programa daqui, ó. Beijo para vocês. Inclusive, são grandes profissionais com resultados maravilhosos. Tem muitos movimentos, graças a Deus, né? E o mercado está abrindo os olhos para isso, para esse olhar também do público feminino, das profissionais do mercado imobiliário, que são fundamentais. Uma coisa interessante que eu queria que você comentasse, quando você falou de conhecimento, Dadiane, e qual a importância do conhecimento na profissão? O conhecimento contínuo, a capacitação. Da mesma forma que a gente está falando que tem muitas opções, também tem muitas opções de treinamento, né? Eu sei que você lida diretamente também com isso, promove eventos com essa finalidade. Qual o seu ponto de vista sobre a importância desse conhecimento contínuo e como ele vem mudando ao longo dos tempos? Se é que mudou. Só que outro dia, até vou dar de presente para umas pessoas uma camiseta que está escrito assim: eu preferi estar tomando cerveja. Vai ter muita gente usando, não vai não, audiência? Eu espero que esteja, porque assim, a pessoa que está usando essa camiseta é uma figura de linguagem, gente. Quer dizer, ela está num curso, ela está na internet aprendendo alguma coisa, ou ela pode estar em qualquer lugar. Porque hoje a informação, a informação está em qualquer lugar. Quer fazer um curso de marketing? Está lá, está disponível. Né? Tem eventos variados, né? A gente investe bastante em treinamento, capacitação, tem um evento lá do Connect Mob, que você conhece bem. Enfim, estamos presentes também em vários eventos ao longo do Brasil. Justamente, um dos pilares meus pessoais e do Grupo LX é investir em treinamento e capacitação do corretor. Uhum. E da imobiliária, de todos os profissionais que vamos dizer, que transitam no setor, né? Então, assim, a gente volta até aquele começo da conversa, da informação, a informação disponível. Só que, assim, se você veste a camiseta, você está com o seu uniforme de aprendizado. E está dizendo para o outro, também, cara, eu estou aqui, eu não estou perdendo tempo. Fiz uma escolha, eu fiz uma escolha. Então, eu acho que essa coisa do aprendizado contínuo, e a gente sempre aprende, né? Eu também aprendo dando aula, aprendo vendo palestra, e tenho tempo para isso, tenho agenda. Também, gente, vocês precisam ter agenda. Sabe? É importante ter uma agenda. Fala assim, pô, eu vou dedicar X horas das minhas semanas para ver um vídeo, para ler um livro. Sim, sim. Né? Porque senão você não faz. Porque senão você não preferia, você está tomando cerveja. Eu acho que o excesso de informação às vezes atrapalha, né? Então as pessoas têm que ter e aí indo pro outro lado, tem que ter um certo guide para saber onde que elas são as maiores fraquezas, onde as pessoas podem melhorar. E também, aí vou fazer um gancho com a Ipanema, que é onde que ela pode se aproveitar de informações que já existem, né, e existem para ajudá-las, né, e não buscá-las assim na internet aleatória, né? De forma aleatória. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem, não sei se você sabe isso, a gente tem lá no DataZap, a gente tem um produto chamado análise de inventário. Né? Então, a análise de inventário pega toda a carteira da imobiliária, faz uma avaliação de preço, se o preço está correto, com base nos nossos anúncios, né? Ver se os anúncios estão destacados, são os anúncios que estão corretos. Né? A gente tem precificadores que mostram se o preço está correto. Então, a tecnologia, nesse sentido, serve para ajudar o corretor a ter mais informação para passar para o seu cliente, né? E ele se dedicar àquilo que ele sabe fazer. Olha só, Dadiane, eu queria a sua opinião. Você falou sobre dados, né? Tomada de decisão sobre dados, e a tecnologia, as mudanças, avaliam muito esse ponto. E recentemente, menos de um ano, né, a gente estava falando muito sobre uma certa tecnologia muito baseada em dados, em comportamento, que é o metaverso. Mas, de repente, o metaverso, isso é uma percepção minha, eu queria ouvir sua percepção. Mudamos o foco em menos de um ano, lógico que ele continua em implantação, em adequação, perfeito. Mas mudamos para a inteligência artificial e ela vem muito pesada. Eu queria ver por que isso aconteceu, essa mudança de momento, e qual a sua opinião sobre esses dois lugares nessa transição e aperfeiçoamento do mercado também. O mais fácil geralmente é o mais aplicado ou o mais percebido, Dadiane?
O metaverso ele veio com força, acho que o Facebook apostou bastante nisso, mas assim, é uma coisa que não tem muita atração. Né? Parece mais uma distração, no meu ponto de vista. Eu não consigo ver aplicações diretas, né? E é engraçado, porque tanto aí em eventos, sei lá, um tempo eu fui lá no XSW, que é um evento importante aí de inovação e tecnologia, né? E você vai num ano, naturalmente no ano seguinte mudou tudo. Tem uma evolução daquilo que mudou. E eu acho que nesse último, acho não, tenho certeza, né, que no último ano o negócio da inteligência artificial, né, tomou uma atração absurda, né? Sim. Assim, ele virou, e com razão, né? Eu acho assim, porque ele contribui de forma prática, né, para a informação, para o maior conhecimento, né? É claro que tem aí a gente precisa lidar com essas coisas novas, sim, né? Sim. Tem certos excessos, né, que eu acho que com o tempo a gente vai ajustando isso, até como lidar com essa coisa toda, né, com essa modernidade, né, eu acho incrível, cara, você digita um texto, alguma coisa, faz uma pergunta. É sensacional. Sabe, e vem um texto. É tentador. E você fala assim, pô, esse texto, eu acho que eu escreveria esse texto. Entendeu? Acho que tem a ver. Sim, né? sim. Mas isso... Aí eu brinquei, a inteligência artificial é a burrice humana, né? Mas isso não pode substituir, né, a capacidade de desenvolvimento, de interpretação, né? Sim. Né? Então, eu acho que essa inteligência artificial, aí voltando para o nosso mundo imobiliário, ajudar o cliente, né, na tomada de decisão, provendo informações de forma mais rápida, porque aí, você, mas vai haver inteligência artificial para tudo, não vai precisar mais do corretor. Aí que vai precisar do corretor. Né? Justamente no papel do curador. Curador que eu falo, cara, a inteligência artificial não vai acertar sempre, né? E muitas vezes o olhar dela não é o olhar do cliente, né? Ela tem um olhar mais neutro, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, só para concluir, só o corretor, esse é um outro ponto legal para a gente falar, só o corretor tem a sensibilidade, né, do comportamento do cliente dele, da geração que esse cliente pertence, né? Das ambições, das aspirações, né? Da família, né? Ou não família, das novas formas de família, né? Dos pets, assim, eu tenho estudado bastante isso, a importância do pet no mercado imobiliário. Esse é um ponto muito relevante. Cara, esse olhar, né, do que o cliente gosta. Às vezes a gente oferece o que a gente gosta ou necessita, né? Então, esse olhar autoral se perde um pouco na IA. Então, e ontem eu falei assim, pô, uma coisa importante é o corretor ter a tecla SAP. Só que não é uma SAP de 2 línguas, é uma SAP de N gerações, né? E isso é difícil o computador pegar essas nuances, sabe? Sim. Né? E às vezes o corretor, esse falou um negócio, está tão focado nos conceitos que ele tem e querer colocar isso na cabeça do cliente, quando é o contrário. Né? Ele tem que perceber o cliente, o que o cliente quer. Eu já vi várias vezes assim, falo assim, esse corretor está falando, o cliente não é esse cliente, né? Quando você vai numa concessionária X de carro, estou dando um exemplo, a empresa tem portfólio enorme, tem desde o esportivo 2 lugares a um carro com 7 lugares. Entra lá um jovem casal, vai escolher o carro de 7 lugares? Não. Vai entrar um cara solteiro lá, bacana, vai oferecer um esportivo. Sim. E às vezes o mercado imobiliário não percebe isso, né? Da mesma forma que eu sempre, e vou continuar criticando sempre, até mudar, a roleta, né? A roleta pessoal, tem a roleta que indica quando entra o lead, né? Sim. Qual corretor vai, né? Acho que isso é nacional, né? Uma escala de atendimento. Escala de atendimento, né? Cara, por que a escala de atendimento vai para a posição que está lá? Por que existe a escala? Uhum. Na verdade, a escala, ela não devia ser uma escala por afinidade, né? Uma escala por rapport do cliente. Sim. E você tocou um detalhe muito importante, que esse real se perde um pouco nessa tela, né? Nesse 2D da tela. Eu lembro de um caso que aconteceu uma vez, que eu fui apresentar um imóvel e eu fazia da seguinte maneira. Foi um casal. Aí o casal entrou no imóvel da Diane, eu peguei e falei assim, eu vou abrir as janelas para correr um ar aqui, para circulação, vocês fiquem à vontade. Aí o casal foi lá para a cozinha e eu ouvi um comentário da esposa, falou assim, nossa, essa cozinha é maravilhosa, é a melhor cozinha que eu já vi. E eu estava lá no outro quarto escutando. Eu fui lá abrir janela, nada. Eu queria deixar ele à vontade para que aquilo aflorasse, né, a necessidade dele, que às vezes o cliente vai com um pouco de receio, né? Sobe a cortina do vendedor, fala, esse cara tá querendo
né, fazer um negócio, não está preocupado com a minha necessidade. Quando eu voltava, eu atacava exatamente o argumento da cozinha, da valorização. A sensação do cliente era assim: nossa, esse corretor me entende. Entendo nada. Eu ouvi a conversa. Como é que eu vou fazer isso numa programação? A vivência é muito necessária. Tem muito subtexto por baixo da fala, né? Não, então, na verdade a comunicação oral falou que é 10, 15% do todo, né? E tem mais isso, você estava nesse momento 100% presente. 100%. Então você está presente, isso é importante, você capturou isso, né? O que é valor, às vezes está com a criança está brincando na parte decorada, né? De lançamento, então você entende essa dinâmica, né? 100% presente. As pessoas estão, eu estou falando no modo geral, agora não é só mercado imobiliário, é todo um olhar, porque quando a gente analisa também o cliente, você não percebe que tem uma necessidade de consumir conteúdo e aquela sensação, tem uma expressão para isso, uma sensação de eu estou perdendo coisas sensacionais, incríveis, porque a cada momento é uma quantidade de estou feliz, estou fazendo sucesso. Isso não está deixando a pessoa um pouco, assim, atuando de forma artificial, não? A essência tão fundamental no vendedor não está sendo mascarada pela aparência? Eu acho que sim. Ontem eu vi meu amigo Romeu Bussarella, um abraço para ele, palmeirense que nem eu. Ó, Palmeiras, vai Palmeiras! Então, se o corretor vai me vender uma coisa, mas do corretor corintiano, não vai dar certo, entendeu? Então, eu tô falando de rapport, sabe? É metafórico, gente, mas é importante isso. Né? Sim. Então, assim, eu acho que o Romeu comentou uma coisa que eu concordo, falou assim, gente, o maior problema que a gente tem hoje é combater a distração. A distração pessoal. Então, você está atendendo o cliente, putz, aí às vezes e eu mesmo me policio para isso, né? Ah, não, tá aqui, preciso responder essa mensagem agora, preciso fazer isso, preciso fazer agora. Não precisa. Né? Se você tiver 100% presente, você vai fazer a venda. E o cliente, porque o cliente também vai estar distraído. Então você tem que pegar os momentos que o cliente está 100% presente e perceber isso para fazer a abordagem correta. Né? Isso vale para tudo, né, Capanema? Sim. É relação, né? É uma relação. E assim, eu acho que também essa coisa da expressão lá que é FOMO, né? FOMO. Fear of Missing Out, que em inglês isso. quer dizer medo de não estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso, exatamente. A vida é assim, cara. Então você não vai poder estar em todos os lugares. Eu gosto de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Sagitariano, gosto de estar em todas as festas. Também. Mas com o tempo você vai aprendendo. Se tá bom aqui, tá bom aqui. Né? E se eu estou vendendo, só atendendo um cliente, eu vou estar 100% para atender esse cliente. Porque depois, não adianta você inventar desculpa, não deu, o cliente não gostou, a cozinha não era tão boa quanto ele achava. Cara, você tem que sair de lá, dessa visita, com a certeza que você fez o seu melhor. E por falar em fazer o melhor, as empresas, quais são as escolhas ou onde as empresas imobiliárias têm que estar ou deveriam estar, na sua opinião, Dadian, 100% presentes? Na área de tecnologia, na área de algum investimento em marketing, numa mudança de estratégia. Qual o lugar que a empresa, agora saindo um pouquinho do profissional para as empresas imobiliárias, elas deveriam estar com essa evolução do mercado, até mesmo com essa evolução em percepção do cliente? Acho que você terminou a frase como eu vou começar a resposta. Né? Hoje a gente fala muito em empresa focada no cliente, né? Customer centric, né? Empresas que são tomam as decisões com base nas escolhas dos seus clientes, no comportamento dos seus clientes. Então, acho que é aí que a imobiliária tem que olhar, porque o resto vem disso. Né? Tá no marketing, onde os meus clientes estão? Estão nos portais, estão no TikTok, estão no Instagram. Né? Vou fazer a nossa escala de atendimento, eu vou pensar na equipe e eu vou pensar nos meus clientes, como eles querem ser atendidos. Né? Então, isso muda muito. Né? Muda tudo. E assim, e até vou contar um exemplo da minha época de incorporadora, que é um exemplo que uma hora eu falei assim, cara, vamos fazer um exercício para o time de orçamento estar focado no cliente. Os caras falam assim, cara, você tá maluco? Como é que o cara de orçamento vai estar focado no cliente? O cara de compras? Esses caras não atendem cliente. Porque não, o cara, todo mundo atende cliente. Aí é o seguinte exemplo. Pessoal, entrem no elevador
E o elevador não tem indicação do andar, tem aquela setinha sobe e desce. Você não sabe o andar que está, você está num prédio de 20 andares. Sim, ok. Aí você aperta o botão, acende a luzinha vermelhinha descendo ou a verdinha subindo. Você fica nervoso ou não? Você não sabe onde está. Com certeza. Todo mundo fica nervoso. Com certeza. Né? Porque a ansiedade... Para onde que eu vou, né? Não, onde está o elevador? Vai chegar, não vai chegar? O que está acontecendo? Aqui nós temos em Minas Gerais a expressão um cotô ou um covô. Então, estamos aproveitando essa expressão. O cara não sabe onde vai e onde está. Aí o que aconteceu? Você volta o filme lá no orçamentista, que acha que não tem nada a ver com o cliente. Ele recebeu lá o orçamento do elevador e lá estava. Minha meta é fazer o elevador por 100 moedas. Veio 105 moedas no elevador. Vou cortar esse indicador do andar, vou cortar isso aqui. Não muda nada, o elevador sobe e desce igual. Vou cortar esse negócio. Então, na cabeça dele, ele cortou o indicador do andar de cada pavimento, fechou por 100 moedas, foi ser recompensado porque ele atingiu o budget, lá, o orçamento dele, mas não atendeu o cliente. Então, o pensamento do cliente atinge toda a empresa, né? Desde da recepção até a ponta final, que é o corretor. Né? E muitas vezes o corretor, isso é uma questão que eu já ouvi vários clientes reclamando, que o corretor está trabalhando para ele, está trabalhando para o comissionamento dele. E não dá, você tem que trabalhar para o cliente, né? Você tem que ter sangue no olho para vender, mas não pode mostrar que está desesperado. Você sabe disso, né? Sim, Se o corretor se mostra desesperado, normalmente ele não vende. É porque a necessidade é parte do outro, né? E você está ali a serviço de uma necessidade. Às vezes a gente esquece, né, gente, que a gente está a serviço, né? As pessoas estão confundindo um pouco esses lugares, né? Você está em exposição, mas também está a serviço de alguém. E isso é muito nobre, é muito importante. E você me fez lembrar uma história muito interessante. Eu tive uma diretora de teatro, porque eu comecei a carreira também nas artes cênicas, e você falou de fazer escolha, de cortar. Ah, eu vou cortar no exemplo do elevador. Ela falava um negócio que eu achei sensacional sobre escolha. Ela fazia adaptação de livro para peças teatrais. E ela falava assim, olha, no ato da adaptação é como se eu visualizasse uma pessoa, um ser humano com 3 pernas. Uma das pernas estava doente. Só que eu nunca sabia qual que era a perna doente. Eu tinha que pesquisar muito. Porque se eu cortasse a perna errada na adaptação, que tem que adaptar, tem que reduzir, a minha obra iria mancar. Isso eu achei sensacional. E tem tudo a ver, né? As escolhas que você faz com os resultados que você tem. E por falar em autora e livros e cortes, eu tenho um presente para você, Dadiá. Eu tenho um presente para você. Eu sei que você gosta de ler. Olha só, nós temos uma parceria aqui com a Autêntica Business. E esse livro eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O onboarding orquestrado. A metodologia inovadora para fazer seus novos clientes mais bem-sucedidos. É um presente para você. Depois tem dedicatória também, hein? Tem dedicatória, não é? Porque aí tem um valor mesmo. Com certeza. A gente personaliza, a gente tá falando de nicho, né? Valeu. Muito obrigado a você, meu amigo. Eu queria fazer uma pergunta direta. Nós estamos voltando agora para o lado artístico. Criar ou copiar? Qual a sua opinião sobre isso? Você quer no mercado imobiliário? À vontade. Minha opinião é o seguinte. O copiar pode ser inspirar. Né? Quando, na minha encarnação marqueteira, que eu tive, inclusive que eu fui indicado até para o Prêmio Caboré, que foi agora ontem, foi a versão 2023. Que maravilha. Acho que eu não te falei isso. Que maravilha, parabéns. Como parabéns. Profissional de marketing, um dos 3 melhores profissionais de marketing daquele ano, eu era zebra. Se procurarem aí da Dian Caboré, vocês vão ver montado na zebra. Montado na zebra. Porque que na verdade. Porque essa história é engraçada. Porque na verdade era eu na época na Rossi, Itaú e Ambev. Então, que vale a jornada, porque você não ia ganhar de jeito nenhum. Mas, nesse momento, quando eu assumi o marketing da Rossi Nacional, eu falei, cara, eu vou me inspirar nos outros players. O que está funcionando? Inspirar. Inspirar. Ok. Né? Porque o copiar não pode funcionar, né? Mas não necessariamente ele traz todos os valores, o propósito da sua empresa. Quer dizer, é muito difícil dar o fit completo. Sim. Né? Porque tem essas nuances. Né? Acho que a gente falou bastante sobre nuances aqui hoje. Né? Então tem essas nuances, esses tons que eles são diferentes.
Então, o paste cola, né? Que é colar, não pode ser que não funcione. Mas a inspiração, e aí eu acho que aí é o que vale você estar conectado, né, com o que está acontecendo. Fala, pô, mas o serviço desse aplicativo, de qualquer coisa, ele é muito bom. Será que isso dá para replicar no mercado imobiliário? Né? E se inspirar também para se inspirar daquilo que não deu certo. Falar, né? E eu acho que o mercado ainda depende muito de pessoas, e vai ser sempre assim, valores altos e tal. Muita carga emocional, né? Sim, sim. O criar, ele vem, mas é muito mais difícil. Então eu prefiro nem criar nem copiar, o inspirar. Maravilhoso. Eu nunca Olha falei só. sobre isso, mas acho que tem a ver, né? Eu acho que tem tudo a ver. Aqui, ô Dadian, aqui é a vida como ela é. Quase que a gente não tá nem gravando nada, não é? É um bate-papo aberto, porque eu acho importante. Quando eu pensei em fazer o Selfie com o Mercado, era um lugar assim, onde que as pessoas ficassem à vontade e elas pudessem falar, revelar, se inspirar, estimular a dizer o que realmente pensam, né? Sem as máscaras talvez convencionais, né? Ah, de uma empresa tal, com uma empresa X, Y. Eu acho que o mercado carece um pouco dessa transparência, né? Se inspire nessa transparência também, porque isso é perceptível, né? O outro está olhando isso também. A gente já conhece as máscaras, né? E quando você fala de forma tão aberta, tão verdadeira assim, é inspirador, inclusive, para todos nós. E por falar em inspiração, eu queria que você nos esclarecesse um pouco um ponto de vista, né? Por que ficou, assim, tão caro essa qualificação do profissional? Qual que é a sua opinião sobre isso? E por que ficou tão caro essa qualificação dos leads também, dos nossos clientes? Que movimento é esse? Que valor está embutido, não só o financeiro, para que a gente fechasse esse ciclo de forma favorável? É uma tendência essa subida de tudo, até mesmo pelo excesso de informações? Não sei precisar, assim, é difícil avaliar a subida de uma forma sem os dados, né? A gente trabalha em empresa data-driven, eu sou data-driven, né? Então, para a gente entender qual é, realmente, sobre o que a gente está falando, né? Uhum. Mas, assim, a partir do momento que você tem um ambiente muito mais competitivo, com muito mais oferta, né? Você acaba tendo, para quem não conhece, por exemplo, quando você vai comprar uma palavra no Google, palavra ou expressão no Google, né? E muita gente está comprando essa palavra através de leilão e de bid, né? Uhum. Isso acaba subindo o preço, né? Mas se for olhar para outro ângulo, que é o ângulo que eu quero trazer, é que a gente muitas vezes trabalha na abundância dos leads, né? Então, talvez tivesse trabalhado na escassez. Então, algumas vezes a gente ouve ou mesmo fala que o melhor lead é o próximo. Então, o corretor acaba descartando o lead, a imobiliária. E quando a gente faz um trabalho, quer em CRM, né, de mercado primário, Uhum. ou acompanhar imobiliários no mercado secundário, a gente vai perceber qual é efetivamente o controle que as pessoas têm sobre esse lead. Ele é baixo, né? Então, se o preço sobe e você continua não tendo controle sobre ele, você vai gastar mais. Então, a gente entra no modo da eficiência. Então, acho que a questão, antes de discutir preço, é discutir valor, né? Importantíssimo. Qual o valor que você está dando para esse seu investimento? Importantíssimo. Porque se você não dá valor para ele, fala assim, então gera lead aí para a turma que vai vender. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E você falou, essa questão de valor e preço é muito interessante. Eu queria, me fez lembrar até um caso, sobre tendência também. Até quando a gente enxergar aquilo como valor, como real necessidade financeira, até mesmo para a empresa e para o profissional. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa vai fazer uma viagem. E aí ela pagou, sei lá, 30, 40 mil numa viagem por pessoa, uma coisa assim. Num resort, ou conhecer um outro país, enfim. Foi fazer uma viagem dos sonhos que ela comprou, né? Essa questão dessa percepção, né? Influenciado pelas redes sociais, enfim. Chegou lá e foi uma porcaria, Dadian. Deu tudo errado. Aquela foto maravilhosa, a comida não tinha um sabor. Aí você falou na questão real das coisas, né? o que é imposto, o que é apresentado e o que é realmente
a natureza do serviço, né, ou do produto. Aquela natureza, aquele real. Lá quando eu fui experimentar foi péssimo, estava mal temperado, enfim. Foi tudo muito ruim, só que eu paguei R$ 30.000. A pessoa vira para mim e fala assim, como é que foi a viagem? Aí no exato momento eu falo assim, nossa, será que eu falo que foi ruim? Que a pessoa fala assim, fez papel de bobo, pagou caro por uma coisa, né? Tem essa aparência das coisas. Eu tô puxando esse assunto para a gente falar, a gente tinha falado do nicho lá também. Eu queria agora, num parâmetro construtivo do mercado imobiliário, que você nos falasse um pouquinho sobre essa questão das tendências de moradia. Porque tem se falado muito em lugares, né, apartamentos, imóveis, enfim, mais compactos. E é uma necessidade mesmo, é uma tendência mesmo de comportamento. É lógico que a gente tem que avaliar dados e tudo, mas eu queria uma impressão sua. Hoje, geralmente, é uma moda porque eu não tenho condição de pagar aquilo. Qual a diferença, construtivamente falando, de valor e preço no mercado imobiliário? Essas construções, esse lugar onde que a gente está ocupando, é realmente um comportamento, uma necessidade, ou é uma falta de condição financeira e a pessoa acaba adotando aquele lugar? Eu acho que é um misto, na verdade. Assim, a gente olha os nossos dados lá no, citando um pouco aqui também de novo o DataZap, né? A gente consegue acho que a única empresa que consegue ver em tempo real, né, a oferta e a demanda. Então eu sei exatamente o que está sendo ofertado no portal e o que está sendo demandado. Então eu sei quem está procurando o quê para comprar e alugar a qualquer tempo, né? Isso é muito legal. E a gente começa a olhar que realmente tem uma vantagem, vamos dizer, uma vantagem enorme dos apartamentos mais compactos e mais baratos. Então essa é uma realidade, né? Estou Uhum, falando uhum. mercados das grandes praças, né? Sim, sim. Das grandes cidades. Então guarda essa informação. Então é isso que o público está procurando. Indo na sua pergunta, tem uma tendência aí isso é legal, né? De morar mais simples. Acho que isso é uma, isso eu acho que existe e aí não estou falando, porque quando a gente fala morar compacto, não necessariamente estou falando em morar num estúdio de 30 metros. Sim, Nós sim. estamos falando em morar em apartamentos menores, mais Sim. compactos. Uhum. E eu acho isso. As pessoas perceberam que de repente elas não precisam de tanta área, né? E querem ter as áreas que elas têm preparadas. Então o cara pode morar num 2 dormitórios compacto. A gente está falando isso lá no outro painel, lá no evento, falando justamente. Pode ter uma convivência de apartamento dois compacto com 4 grande no mesmo prédio, Uhum. desde que tenha a turma tem o mesmo, sei lá, o mesmo estilo, o mesmo comportamento, Sim, ou tem sim. algum alinhamento, vai. E isso eu percebo, né? Assim, nas nossas relações. Eu não preciso ter uma casa tão grande, que eu tenho tanta preocupação com o jardim, com piscina, com segurança, Uhum. e vou morar bem. Então, assim, tem uma tendência as pessoas gastarem mais tempo e energia e dinheiro para fazer as viagens que dão certo, né? Que dão certo. né? Por outro lado, é uma questão de bolso. Né? A gente, citando o exemplo de São Paulo, né, a gente vê o mercado imobiliário é feito das novas construções de oferta de terrenos. Está diminuindo, a cidade está sendo ocupada, né? E obviamente tem menos matéria-prima que é terreno, Uhum. os preços vão subir. E estão subindo. Tal como acontece nas grandes capitais do mundo. É caro morar no centro. Então, se é caro morar no centro, você quer morar no centro, você vai morar menor de novo, por outra razão. Aí por uma razão de bolso. Esse é um ponto. E o segundo ponto é assim, eu acho que a vida hoje acontece muito fora das paredes. Né? Outro dia eu estava discutindo com um amigo que queria comprar um apartamento, e eu fiz uma pergunta para ele, foi interessante. O apartamento tinha um que ele gostou, ele adorou o apartamento e não tinha lavabo. E o outro ele não gostou muito, mas tinha lavabo. E aí tem uma pergunta assim, quantas pessoas vão na sua casa e usam lavabo? Aí começou a pensar, pô, ninguém vai na minha casa, assim. Para essa finalidade. Não, vai lá e usa lavabo. É muito, assim, é um espaço muito caro, entre aspas, Sim, sim. né, para o uso que ele tem. Porque a vida acontece fora. Né? Isso vale para qualquer dimensão de apartamento. Então você fala, mas o cara mora num apartamento pequeno, de 40, 50 metros. Não dá para morar. Eu falei, cara, a vida dele, ele vai lá dormir, ou vai estudar, ou vai trabalhar um pouco, tá fora. Então essa é a avaliação. É um misto de querer vender mais simples, de ter questão de bolso, obviamente, né? E ter ofertas que não são intramuros, né? Hoje a vida acontece extramuros.
E por falar em extramuros, eu queria dar um recado para nossa audiência. Dá vontade de ficar conversando aqui um maior tempão, não dá? Com o Dadian? Sério, eu fico olhando pro Dadian assim. É, que Eu é tô papo com. bom. Não é? Papo bom, descontraído e com grande conteúdo também, relevância. A sua fala tem muita propriedade. Percebe-se essa vivência que a gente está conversando, né? Você não adquiriu isso através de uma leitura, tem uma vivência prática real, que é exatamente isso que a gente tem que conciliar também: o conhecimento com a ação. Porque senão fica um acúmulo de conhecimento, né? E não coloca para rodar. E por falar em colocar para rodar, nós estamos caminhando agora para a finalização desse bate-papo, mas Passa já tô rápido aí. passa rápido, passa. Eu já tô pensando em parte 2, parte 3 e a gente vai. Eu queria que você olhasse agora, todo mundo da nossa audiência já conhece a famosa câmera da suíte. Aqui, Dadian, é o seguinte, as câmeras é igual condomínio. Tem um hall de entrada, tem um espaço gourmet. Cadê a câmera do espaço gourmet, produção? Ah, espaço gourmet. Olha só a farra. E tem a câmera do nosso convidado, a câmera da suíte. Eu vou te fazer uma pergunta que eu queria que você respondesse assim, de forma bem pessoal, bem tranquila, sobre esse seu olhar. Atuando de forma tão significativa, Dadian, no mercado imobiliário e dedicada ao mesmo tempo, né, para o aprimoramento do nosso segmento, qual a contribuição que você gostaria de acrescentar na história do nosso segmento? Quando for falar de Marcelo Dadian, vamos dizer assim, Marcelo Dadian foi muito importante porque qual o seu legado? O que você pretende nessa nossa jornada imobiliária? Como você quer ser percebido por aquilo que você fez, que você faz, que você pensa, que você entregou para a nossa carreira e para o nosso segmento? A câmera da suíte da Dian é toda sua. Obrigado, companheiro. Na verdade, a gente vem construindo, né, isso, né, ao longo do tempo. Eu, pessoalmente, né, aqui a gente no currículo 25, mas bem mais que eu parei de contar, né? Anos de mercado. Né? Mas assim, o meu legado pessoal é ajudar na transformação digital da compra do imóvel, né? E na capacitação do corretor profissional. Né? Por isso que eu nunca nego nenhum pedido que tenha a ver com que tenha esse olhar. Né? Porque eu acho que é possível. Né? E eu vejo muita gente que conseguiu fazer isso. Mas também a gente não pode se frustrar, porque nunca vai ser na velocidade que a gente quer. E um dia eu vou contar uma história interessante. E também eu não canso, tá? Eu posso falar a mesma coisa para um público que pode ter 2.000 pessoas por 3.000 pessoas. E uma vez eu gosto muito de música, sabe disso? E eu tava num show e tinha um cara muito importante tocando. E sempre, mas importante, de jazz. E tinha 6 pessoas na plateia, num hotel, tal, 6. Aí eu cheguei para ele e falei, qual que é a tua... Você é um cara... Tocar para 6? Ele falou, cara, não importa. Eu tô dando o meu melhor, tô fazendo o que eu gosto. E você vir aqui e já ter gostado, então de uma certa forma eu consegui te converter ou engajar, pra gente usar um termo bacana, já me motiva. Né? Então às vezes não é que a gente sempre tá falando e ensinando em grandes palcos, às vezes dá errado, às vezes não veio. Mas assim, se uma pessoa ouviu e falou, teve um insight com aquilo que eu falei, o que eu senti, né? Porque a gente fala aquilo que a gente sente, né? Enfim, já tá valendo. Então, assim, quanto mais eu conseguir mostrar, pô, vamos ter coisas que nós passamos aqui ao longo do programa, né? Sim, sim. Vamos estudar, vamos ter aprendizado contínuo. Então, se alguém que tá aqui fala assim, putz, eu vou ter uma agenda aqui, né? Uma agenda mensal das horas que eu vou dedicar para aprendizado, tá valendo. Então, eu já tô satisfeito, né? Ou falamos aqui também sobre ter o rapport com o cliente, ou a imobiliária que não vai ter mais a escala, a roleta, porque, pô, o cara falou, é verdade. Não vou mandar o corintiano para falar com o palmeirense aqui. Né? E são coisas simples, que são coisas de um olhar de comportamento. Né? E aí o consumidor está sempre no centro de tudo. Né? E também tem outro negócio que eu não falei, que eu até esqueci, mas eu vou até relembrar agora nas palavras finais, que é você ter uma equipe diversa. Né? Não iguais. Né? Isso em todos os sentidos, porque você consegue entender o comportamento do seu consumidor com um olhar diverso também. Né? E isso vale para tudo, vale para o mundo que a gente vive. Né? E eu vejo ainda pouca diversidade, né? Ou de gênero, ou de religião, ou de raça, enfim, dentro das imobiliárias. Porque é difícil atender um cliente, você não sabe o que ele está pensando do jeito que ele é. Né?
E mesmo de perfil de corretor, né? Uma vez tinha um gerente que eu achava ele truculento demais com o cliente. A gente é mais delicado com o cliente, né? E ele era porrada no cliente, quase batia no cliente. Eu falei, um dia eu chamei ele para almoçar, eu falei, cara, você é truculento, cara, como é que faz? E a equipe era igual. Os fortinhos, bombados, tudo crossfiteiro. Falei, cara... E ele me falou um negócio que eu nunca esqueci. Você vê como é importante ouvir? Ele falou um negócio, cara, o cliente é diferente. Se a imobiliária tiver assim, para esse cara eu vou mandar o mais truculento, porque eu sei que ele é um cara indeciso para tomar decisão. Eu sei que ele precisa ser abordado de forma mais agressiva. Eu vou mandar um corretor mais agressivo. Tá certo. Então, aí quando ele falou isso, eu falei, entendi. Então agora a tua equipe eu vou mandar só para esses clientes desse tipo. Sabe aquele cliente que vai com o cunhado invejoso? Com o irmão advogado que não quer que compre? Então você manda esse. Já vai ter uma afinidade ali instantânea. Vai ter uma afinidade que o cara vai dar pancada e falar, meu, você é burro, você vai ter que comprar esse apartamento, né? Olha, e Afinidade foi o programa de hoje com o Marcelo Dadian. Muito obrigado mesmo. A sua fala, ela é inspiradora e ao mesmo tempo muito simples, Dadian. E entenda isso como um elogio. Não, porque é um elogio, porque a duro é ser simplicidade é poderosa. É duro ser simples. É poderosa. Então quando a gente fala assim, e não é da boca para fora, cara, faz um curso. Pega aí 2 horas por semana, 2 horas por semana. Porque em um mês, você já fez 8. Né? Em um ano, você fez 100 horas de curso. Tem muito curso de pós-graduação que não tem 100 horas. 2 horas por semana, gente. Tá aí de graça na internet. Né? Use as ferramentas que tem disponíveis, fazendo nosso jabá aqui. Né? Tamo lá, o DataZap, tem um monte de ferramentas, né, do grupo para ajudar vocês. Né? E é simples. Né? Não é nada, não tem um roteiro de teatro complexo. Elaborado, né? Não é Beckett aqui, é uma coisa bem simples. Não. Eu queria passar a palavra para as considerações finais e agradecer muito a audiência por esse tempo, por esse aprendizado, porque também é uma aula. Cada convidado aqui, principalmente você, é um diploma que a gente cola, não é? Muito obrigado mesmo por sua disponibilidade, por compartilhar o seu conhecimento, por esse momento. Eu queria passar as palavras para você, para suas considerações finais. E, antes de mais nada, agradecer também essa audiência, falar que o programa tem um canal no Spotify também, a nossa audiência lá, e também no YouTube. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para lembrar de programas como esse, com falas essenciais para o nosso segmento. Marcelo Dadian, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no programa. A palavra é toda sua e a câmera também para suas considerações finais. Qual que é da suíte, a câmera agora? Você escolhe qual câmera que você quer. A da suíte ou do a Espaço Gourmet? A produção, escolhe aí. Produção, qual que vai ser agora o foco principal? Espaço Gourmet? Aí, boa, a câmera da suíte, vamos lá. Vou até encolher a barriga aqui. Eu tô encolhendo a barriga desde o início. Eu tô vendo que você tá meio... Eu tô meio avermelhado? É isso. Achei que era luz. Não. Mas, Capanema, é o seguinte, eu acho que você usou na pergunta, é legal a gente capturar as nuances das palavras. Nuance acho que é o termo aqui das palavras, né? Que eu acho que é compartilhar. Né? E às vezes, assim... Eu te agradeço, obviamente, né? Mas poder compartilhar a informação e tornar, conforme eu falei antes, né, alguém melhor, tornar um profissional melhor, né? Espero que vocês tenham entrado de um jeito e não transformado, mas saído um pouco melhor, com mais conhecimento depois aqui desse programa. Na minha opinião, foi muito legal, né? Assim, leve, com bastante aprendizado. E dá para escutar, dá para reescutar, né? E dá para replicar. Né? Então... Eu acho que o compartilhamento de informação ele é importante. Você pode contar sempre comigo, com o grupo. Né? Às vezes as pessoas perguntam, mas você está fazendo a apresentação, né? Tira foto do slide. Eu falo, não precisa tirar essa foto do slide. Eu passo a apresentação para vocês. Mas você não tem medo que o pessoal pegue? Eu falei, não tem problema nenhum. Se o cara for lá e falar assim, ó, pode dar o crédito, não dá o crédito. Eu já passei essa fase. Entendeu? Se o cara achar que a informação é relevante, quiser replicar isso na sua imobiliária, com seus corretores, com seus amigos, nas suas empresas, façam. Né? Façam. Né? Aí voltando, né? Porque aí não vai ser copiar, porque você vai se inspirar e vai dar o seu tom sobre aquilo que você achou relevante que eu ou alguém falou. Né, Capanema? Então, prazer estar aqui com você. Conte comigo. Maravilha. Conte sempre com o Selfie com o Mercado. Muito obrigado por nossa audiência, por vocês estarem presentes também, acompanhando e compartilhando esse conteúdo. E mais uma vez eu digo para todos, vamos em frente em busca de um mercado imobiliário melhor para todos.